Boa tarde, meus queridos, uma boa tarde ou um bom fim de tarde. Meu nome é Adriano, é um prazer imensurável estar aqui novamente com vocês. Eu resisti muito a gravar este vídeo para postá-lo nas minhas redes sociais, primeiramente porque eu considerei muito falar alguma coisa, considerando, obviamente, perdoa a redundância, as experiências que passei. Logo, eu tinha algum receio de fazer isto, mas crendo eu que você crer em Cristo Jesus e na Bíblia, acredito que quando a gente volta para falar com algum fundamento bíblico, provavelmente você irá compreender melhor, tá? Então, queridos, queria trazer à vossa mente esclarecida algo muito importante, tá? Espero e acredito que o que será dito, você entenda que é uma preocupação minha com o atual quadro da igreja brasileira, tá? E exclusivamente nada tem a ver com quem você vai votar ou deixar de votar. Até porque você é livre para decidir em quem você vai votar. Isso é democracia. Quero acreditar que o obscurantismo não te impeça de compreender o quão grave é este momento e que tipo de legado você e eu deixaremos para as gerações futuras, né? Sobre a igreja brasileira. Tenho para mim que se continuarmos neste caminho, não sobrará de fato pedra sobre pedra. Até porque, olhando a história da igreja, tudo se desenrolou exatamente assim. Nada novo debaixo do sol. Isto é um fato. Portanto, eu não irei aqui declarar voto em alguém, justamente porque não estou fazendo campanha nem contra e nem a favor de ninguém, a campanha política. Muito menos dizer em quem você deve votar, tá? Gosto sempre de reiterar que nenhuma ideologia ou filosofia humana é capaz de representar o Senhor Jesus Cristo ou as coisas concernentes ao reino do céu. A Bíblia é o nosso caminho. Embora uma ou outra tenha aspectos que se parecem, a Bíblia, na verdade, é lâmpada para os nossos pés, Jesus o caminho. Gostaria de reafirmar que o assunto é necessário e às vezes fico incrédulo que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio diante dos seus olhos. Meu Deus, é incômodo isto, e deveria ser assim com todos nós. Eu escrevi aqui no Facebook e demais redes sociais alguns dias atrás um desabafo sobre a profanação nos cultos da igreja brasileira. Basicamente, a igreja está numa fase que precisamos repensar se o seu papel ainda estará alinhado com a palavra, com a Bíblia. Se de fato esta igreja, gente, eu e você, somos o sal desta terra, ou se nos tornamos um sal insípido como igreja, né? Há algum tempo. É necessário dizer que quanto à igreja, ela anda tóxica, num caminho acelerado de decadência espiritual, que anda a passos largos, né? Onde a atenção da igreja tem sido desviada da pessoa bendita do Criador para ser fixada em meros mortais. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando vejo as pessoas gritando o nome de algum mortal dentro da igreja, seja pastor ou algum político, colocando, a sua foto no telão em destaque, se fantasiando para representar a adoração ao seu ídolo e para ser identificado como tal, isto me choca muito, porque este nunca foi o papel da igreja. Nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. E este evangelho que mudou e mudará o mundo moderno. Está aqui o globo terrestre, os continentes. É fato que o momento de adoração a Deus, isso é um fato inconteste, vem sendo transformada em comércio, onde seu Deus, com letra minúscula, é ovacionado, exaltado como um Messias.
entrando nas campanhas políticas, algumas pessoas mais fanáticas chegam a dizer que determinado candidato tem o Messias no nome e que isso pode ser um sinal de Deus. Isso é um escândalo. No que eu escrevi dias atrás, ressaltava e dizia que, como cristão, sinto pelo momento que a igreja brasileira está passando, né? Sinto também por esta igreja levantar uma bandeira humana de êxtase extremo por um outro ser humano, como se a moralidade suprema estivesse ali. Quero dizer que este momento, e que não é de hoje, na verdade faz décadas, que culminou na tragédia espiritual atual da igreja, onde Deus tem revelado a atual quadro de depravação total. Na verdade, tenho pavor disso tudo, porque não há mais temor de Deus nas pessoas, gente. Ao invés de olharmos para o alto, estamos olhando para baixo e buscando soluções dos nossos problemas nas referências terrenas, como se elas fossem solucionar todas as coisas. Gostaria de ressaltar que alguns anos atrás eu estava em um caminho não agradável aos olhos de Deus. Eu faço as minhas análises antes de falar sobre qualquer assunto. Por isto, fiz uma análise onde estavam as minhas idolatrias, com o objetivo de que eu pudesse voltar para Deus e adorá-lo, porque todos nós estamos passivos, gente, ao erro. Este arrependimento meu, seu, de todos nós se faz necessário, mas virá com a compreensão do ministério de Cristo. Mas, infelizmente, a mentira foi institucionalizada nos grupos de igreja, de WhatsApp da igreja brasileira. Ela foi aceita, a mentira, pela maioria e praticada dentro da igreja sem o menor constrangimento por parte dos ditos fiéis a Deus e irmãos. Para além disso, suas opiniões, melhor dizendo, são formadas, gente, por correntes de WhatsApps. Opinião política, opinião e visão de mundo por política corrente de WhatsApp. Aceitam tais correntes como se verdade fossem, quando até o que é ilógico e irracional passa a ganhar força e credibilidade diante desses irmãos. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele diz isso lá em Mateus 22, tá? Evangelho de Mateus 22, versículo 29. Pergunto eu, mas e a sua família está com esta palavra acima ou abaixo? Porque ela não é aceita de coração aberto pelas pessoas e as correntes do WhatsApp, às vezes carregadas de mentira, gente, e a mentira é do diabo, pelo inimigo de nossas almas, é aceita de boa, sem questionamento. Jesus foi flagrantemente retirado do centro da igreja por causa disso. E o diabo, é duro que eu vou dizer, passou a governar. Ao invés de ser cristocêntrica, isto é, quero dizer, Cristo no centro de tudo, a igreja adotou o bolsonarismo, que se difere, não é a mesma coisa que o presidente da República Bolsonaro. O bolsonarismo, gente, é um fenômeno que precisa ser analisado com atenção por todos nós. E como esta seita de fanáticos invadiu a igreja brasileira. O bolsonarismo é para além das convicções, como disse acima, do próprio presidente da República. Essa palavra é dura, como disse, mas é um fato diante dos nossos olhos. Aqui não estou falando do seu voto, repito, você vota em quem você quiser. Você deve escolher seu candidato, já escolheu na verdade, e votar. Mas este assunto precisa ser tratado com temor pela igreja brasileira, porque a conta do que está acontecendo dentro dos templos e fora deles vai chegar cedo ou tarde. A palavra de Deus não é mais o guia absoluto da igreja,
Mas as correntes do WhatsApp, muitas das vezes, com mentiras deslavadas, são aceitas sem o menor senso crítico de quem as vê. Para piorar, repassam isto à frente e assim tais mentiras ganham força, gente. Aonde a igreja de Deus vai parar com isso? Aonde a igreja vai parar propagando mentiras? Pastores que, sem constrangimento, diz que atiraria na cabeça de um marginal. Pastores, referências que vão para a rede social mentir. Igrejas que estão fazendo culto aos homens e fazendo arma com a mão, fazendo referência à sua referência política dentro das igrejas, na hora do culto lá. Pastores armamentistas que deturpam a palavra para fazer uma exegese do inferno, que eu chamo de exegese, dizendo que Jesus defenderia armas nos dias de hoje. Não reescrevam a Bíblia. A Bíblia é o que é a boca de Deus. Você não pode botar ali nenhuma vírgula a mais nem a menos. Sobre as mentiras, isso me faz lembrar de Joseph Goebbels, ministro alemão da propaganda nazista, que disse certa feita: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. De fato, isso é uma verdade. Este ministro, Goebbels, ele pecava consciente e deliberadamente. E é justamente o que muitos de nós estamos fazendo hoje por falta de conhecimento da história. Mas, sobretudo, erram por não colocarem Jesus como o único exemplo de humanidade a ser seguido. A história pode ser a nossa pedagoga, queridos, ou a nossa coveira. Tem sido a coveira de muitos. A palavra de Deus, infelizmente, foi relativizada por um projeto maligno de poder de pastores que gravam vídeos mentindo. Meu Deus do céu, que ponto nós chegamos? E a mentira descarada e colabora com a intriga e com o ódio neste país polarizado. Eles não pacificam, mas fomentam a perseguição e demonstram com isso que fazem tudo o contrário do Evangelho. Cristãos deveriam ser agentes da paz, nós, eu e você, e não do inferno. Deveríamos pacificar e não inflamar. Deveríamos adorar a Deus e não idolatrar homens. Precisamos ler o Evangelho de Mateus no seu capítulo 5, queridos. Um momento. Já não se trata apenas da política, o que vem acontecendo dentro das igrejas, mas para onde estão levando o que Deus nos confiou. A cegueira, a dureza do coração e o alinhamento com o mal e a barbárie é espantoso e medonho, horrendo isto. O que me conforta, gente, é saber que Deus tem um controle de tudo. Ele controla todas as coisas, ele permite tudo. Porque a sentença já foi dada a essas pseudo-liderança por Jesus. Não há como escapar dela. Todos, sem exceção, os que isto fazem, pertencem ao diabo? É uma pergunta que estou te fazendo. Quem disse isso? Foi eu? Não sou eu que digo. Mas foi o próprio Jesus em João 8,44, te convida a dar uma lida lá, em nome de Jesus, lê essa referência. Por este motivo, estou preocupado com a atual situação quando penso o que aconteceu com as igrejas da Ásia em Apocalipse 2, 3 ali. Porque se não voltarmos urgentemente para Deus e as Escrituras, cumprindo com ela, teremos o mesmo destino daquelas igrejas. Sendo assim, entendo que provavelmente as pessoas teriam o temor devido se conhecessem a palavra do futuro horrendo que aguarda todos os mentirosos e idólatras. Vai ser um futuro de igrejas vazias, onde as pessoas não terão interesse por conta que o Senhor Jesus não é mais o centro, como outrora, há décadas e décadas atrás. Jesus disse em Mateus: muitos me dirão naquele dia, palavras de Cristo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor lhes dirá abertamente diante de todo mundo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, como diz Mateus 7, 22, 23. Não, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês nunca se relacionaram comigo, vocês propagaram mentira, vocês não me serviram. É com muita tristeza que vejo cumprida também a Escritura Sagrada, que assim diz lá, salvo engano, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim, mais ou menos: por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mentir é injusto. Todos mentimos, é óbvio, mas a mentira não pode ser a prática, gente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga lucidez neste momento de trevas que encontra-se esta nação. A situação é tão grave que, se você leva a palavra de uma verdade para repreender o que está acontecendo, as pessoas se levantam contra a própria palavra, as pessoas endurecem os seus corações, não aceitam a palavra e te refutam com situações que nunca nem chegamos perto. E através de mentiras se orientam. Eu conheço um irmão muito íntegro. Ele foi convidado a se retirar da igreja por não concordar com o pastor no quesito humanidade, ou melhor, na desumanidade e visão de mundo daquele líder. Jesus deve ser nosso único modelo de humanidade. É disso que estou falando. Precisamos refletir muito com o temor devido a Deus, pois Ele nos pedirá conta de tudo que você e eu podemos olhar como normal o que está acontecendo com a igreja brasileira. Não podemos olhar, melhor dizendo. É necessário uma reflexão profunda. Põe o teu joelho no chão. Peça direção a Deus. Quando você for votar no próximo dia 30, vai com o teu coração em paz. Não importa o candidato que você for votar, sabe por causa de quê? Porque Deus, para o nosso bem ou mal, lá no céu Ele já definiu. Mas Deus permitiu que houvesse um segundo turno para que talvez alguém em algum lugar seja despertado por uma palavra e venha entender que nós devemos levar a paz e não solidificar o ódio. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te trazer uma luz. Até o próximo vídeo. Em nome de Cristo Jesus. Compartilhe e reflita.